ajudou, Senhor. Muito boa noite, meus irmãos. Estamos aqui de volta, sempre com o coração desejando uma paz infinita. Por mais difícil que esteja, por mais forte que esteja a tempestade, mas eu desejo de todo o coração a verdadeira paz do Senhor. Aquela paz que vem do Espírito Santo de Deus. Aquela paz que vem refrigerar nossa alma. Aquela paz que vai nos trazer a esperança. Eu gosto muito do Salmo 119, versículo 116, que diz assim: sustenta-me, Senhor, com a tua palavra. Ela nos dá a vida. E não deixe ninguém roubar a nossa esperança. Tem muito de volta de nós, tem 1/3 dos anjos querendo roubar as nossas esperanças. Só que nós temos 2/3 de anjos nos dando e nos fortalecendo e nos sustentando com a santa palavra. E assim nós temos a esperança. Assim nós recebemos a paz do Senhor. Muito boa noite. Meus agradecimentos, primeiramente, ao nosso Deus, ao nosso Pai. E depois eu agradeço de coração os irmãos, que sempre está nos prestigiando, que sempre está assistindo, orando com nós e ouvindo a santa palavra de Deus. Neste momento, 19h30, estou falando direto da minha casa, substituindo o culto de cura e libertação, que a Igreja Evangélica Missão Ebenezer Guarulhos, filial de Borda da Mata, já há mais de 9 anos faz esse culto. E tenho certeza que algo novo também hoje o Espírito de Deus vai nos dar. E esse algo novo, sempre nós vamos aprender. Sempre nós vamos se alimentar. Mas antes de mais nada, meus queridos irmãos, vamos orar, vamos falar com o Pai. Vamos aproveitar o véu que foi rasgado. Eu digo sempre, Jesus disse: Pai, está consumado. Estava na agonia, estava morrendo, estava no sofrimento, a boca seca, deram vinagre, mas ele, com todo aquele entusiasmo de obrigação cumprida, de meta cumprida, dizendo: Pai, está consumado. Ele estava dizendo: Pai, agora os teus filhos podem falar com o Senhor em qualquer hora, em qualquer momento, de dia, de noite, porque o véu foi rasgado. Eles vão falar com o Senhor no meu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém? Vamos agora iniciar a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Mário, a partir de amanhã, depois do almoço, vai para Campinas. Não tem o dia certo de voltar. A Regina vai continuar o tratamento. Não sabemos se agora vai continuar com a quimioterapia ou vai entrar numa sessão de radioterapia, que é onde pode cobrir os nódulos nos ossos. Então, irmãos, ore por mim, ore pela minha família. Eu tenho certeza que Deus tem nos sustentado até aqui e vai continuar nos sustentando. Amém? Mas sem perda de tempo, irmãos, vamos para a santa palavra de Deus.
Vamos para esse alimento espiritual, que eu tenho certeza, em nome de Jesus, será muito satisfatório. Hoje nós vamos falar, claro, voltado à libertação. Hoje nós vamos falar do perdão. Hoje nós vamos sentir, através da palavra de Deus, a importância do perdão. E tem mais, a importância de pedir o perdão e a importância de se sentir perdoado. São duas coisas, irmãos. Pedir o perdão, ter o momento certo, ter a coragem, ter o coração aquebrantado e pedir perdão. E assim que termina de pedir o perdão, ter a certeza absoluta que está perdoado. Hoje nós temos, como de costume, um tema. E o tema é libertando do pecado. Repita, pastor Mário. Libertando do pecado. Na introdução eu quero dizer para os irmãos que todos nós sabemos que o rei Davi cometeu homicídio e adultério. E nos versículos de 1 a 13 de 2 Samuel, fala sobre este pecado. Fala sobre este adultério e sobre esse homicídio. E eu quero dizer para os irmãos, que em 1 Samuel capítulo 11, do 14 ao 15, nós vamos ver algo que aconteceu no pecado. O ponto-chave do pecado de Davi. Primeiro, ele viu Betseba. Segundo, ficou sabendo que era esposa de Urias, que era esposa de um dos soldados do seu exército que estava guerreando. Mas ele mandou chamá-la. E ele se encontrou com ela. E ele se deitou com ela. E depois que ela se engravidou, ele perdeu o jeito. Ele não sabia o que fazer mais. Ele mandou vir Urias de volta. Ele queria que Urias deitasse com a esposa. Urias não deitou. Ali tem dois significados. Se a gente for olhar no profundo, irmão. Davi queria que ele passasse a noite com a esposa, tanto tempo fora. Mas será que era essa felicidade, esse prazer que Davi queria? Ou queria depois que ele passasse a noite, dizer que o filho que viria seria dele? Então, irmãos, Davi fez de tudo para que ele fosse para a casa dele. Mas Urias não foi. Urias passou a noite lá no palácio. Então, queridos irmãos, vamos prestar bem atenção. Em 2 Samuel, capítulo 11, 14 e 15, diz assim, fala do pecado do homicídio do rei Davi. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Depois que Davi tentou de tudo para que as coisas ficassem do jeito que o rei queria, e ele viu que não ficou, ele dispensou Urias. Por isso que diz, e sucedeu, quer dizer, aconteceu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe. Joabe era o que comandava lá fora, na guerra. E mandou-lhe por mão de Urias. Ó, Urias, você vai levar essa carta para Joabe.
Está dispensado, Urias. Pode ir. E acontece que ele escreveu na carta dizendo: ponde a Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Aí é o homicida. Em outras palavras, Joabe, está chegando Urias aí, assim que Urias te entregar a carta, você vai entender. É necessário que ele morra. E dentro da mensagem de hoje, eu vou entrar agora no pedido de perdão. O pedido de perdão de Davi. Esse pedido, irmão, segundo os historiadores, demorou mais de 9 meses para Davi se aquebrantar e pedir verdadeiramente o perdão para Deus. Está lá no pedido, o próprio cabeçalho da Bíblia diz: perdão do rei Davi, do homicídio e do adultério cometido. Nós vamos ficar com o Salmo 51, que é o Salmo do perdão. E nós vamos ler 14. E depois nós vamos ler do 1 ao 4, e depois nós vamos ler do 10 ao 12. Não precisa ler tudo, que já dá para vocês entender, para mim e para vocês entender. Se vocês quiserem acompanhar na Bíblia, é o famoso Salmo 51. Versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi estava falando com Deus, Davi estava pedindo a misericórdia de Deus. Davi estava dizendo: me socorre com a tua bondade, com a tua benignidade, com a tua misericórdia que renova todas as manhãs. Porque eu preciso que as minhas transgressões sejam apagadas, sejam jogadas no fundo do mar, segundo a multidão das tuas misericórdias. Versículo 2. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Terceiro, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Irmãos, o mais importante disso aqui, do versículo 3, é quando nós somos avisados pelo Espírito Santo do pecado. É como o salmista disse no Salmo 119, o mesmo Davi, claro, capítulo 23 e 24, que diz: Senhor, só o Senhor pode sondar o meu coração, só o Senhor pode esquadrinhar. Sonda meu coração, Pai. Mostre para mim aonde é que eu estou errando. Mostre para mim o meu pecado, as minhas transgressões. E mostre para mim o caminho que eu vou seguir o caminho certo. Então, no versículo 3, Davi estava dizendo que eu conheço. Ele passou a conhecer as transgressões dele. Realmente ele reconheceu o erro que ele tinha cometido. Nunca devemos esconder homicídio e adultério. Versículo 4. Contra ti
contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Aí, irmãos, nós vamos pular agora para os versículos 10, 11 e 12. Versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Davi sentia grande necessidade que o coração dele fosse purificado. E renova em mim um espírito reto, um espírito purificado. Versículo 11. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Nesse período, até chegar esse momento do perdão de Davi, ele estava sentindo-se que estava fora da presença de Deus. Estava mesmo, irmão. E ele, com muito fervor, ele estava pedindo encarecidamente para Deus: não retire de mim o teu Espírito. O teu Espírito Santo, o Consolador, o Conselheiro, o que nos dá sabedoria, o que nos mostra o caminho certo e que nos acusa do caminho errado. E o versículo 12 diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação, sustém-me com um espírito voluntário. Trocando em outras palavras, eu quero ser o homem segundo o teu coração, como eu era antes. Eu quero sentir esta alegria, eu quero sentir esse entusiasmo. E agora, irmãos, agora nós vamos realmente para o Salmo 32. Nós mostramos muito rapidamente, todos nós sabemos o que Davi cometeu, né? Foi homicida e adulterou. E depois nós apresentamos o pedido de perdão dele. Mas hoje na palavra vai ficar, nós vamos bater um pouco mais no perdão que Deus deu para Davi. Pastor Mário, mas Davi foi perdoado? Sim. Ele narra aqui, Salmo 32. Nós vamos ler somente o versículo de 1 a 4. Aliás, de 1 a 5. Nós só vamos ler esses aí, vai dar para nós entender somente esses 5 versículos. Salmo 32. É Davi dizendo para mim e para você: olha, eu demorei, mas eu pedi perdão para o Pai. E eu quero dizer para vocês que a melhor coisa é sentir perdoado. Por isso que ele começa o Salmo 32 dizendo no versículo 1: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. O que ele está dizendo? Feliz, mais do que feliz, eu estou muito feliz. Porque a minha transgressão foi perdoada. Eu sinto no meu coração. O meu pecado é coberto, foi coberto pelo manto do Senhor Jesus Cristo. Não estou esquecendo. Por causa da minha confissão. No 2 ele diz da felicidade de novo. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. Um coração limpo, um coração puro, um coração quebrantado, um coração coberto de amor,
uma mente que só foca, uma mente que tem o foco principal na vida eterna, no reino de Deus. Por isso que ele diz, feliz mais do que feliz é o homem a quem o Senhor não imputa maldade. O Senhor não vê maldade no coração desse homem, e em cujo espírito não há engano. No terceiro, no versículo 3 do capítulo 32, as coisas vão ficando maravilhosas, irmãos. Quando eu guardei silêncio, ele vai começar a dizer para nós o que ele passou durante esses 9, 10 meses. Ele vai dizer para nós o sofrimento de uma pessoa que não consegue pedir perdão, que não consegue ser perdoado, que não consegue perdoar. Quando eu guardei silêncio, envelhecer os meus ossos. Sabe lá o que é envelhecer os ossos, irmãos? Envelhecer os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Davi passava a se lamentar. Davi já não dormia mais à noite. Davi estava se sentindo envelhecido. Davi estava, aquilo que diz no Salmo, no Provérbios 17, 22, um coração pecador, um coração abatido, chega a secar os ossos. Aleluia! Aquilo que diz em Provérbios 12, 25, Davi estava ansioso. E Provérbios 12, 25 diz, a ansiedade no coração do homem abate e fere, mas uma boa palavra o alegra. Davi estava triste. Vou repetir o versículo 3. Quando eu, Davi, guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. O rei estava sofrendo. O rei estava angustiado. Versículo 4. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Aleluia! Davi, de dia e de noite, ele sentiu o peso na consciência. De dia e de noite, ele vivia mal-humorado. A vida dele se tornou em sequidão de estio. Pastor Mário, por favor, explica o que é sequidão de estio. É tempo quente e seco, irmãos. É estiagem. Isso se tornou o humor de Davi. Você já sabe, e eu também tenho, vocês já tiveram contato ou conviver com pessoas mal-humoradas? São pessoas que estão em sequidão de estio. Estão vivendo em tempo seco, em estiagem. A sua alegria secou. O seu bom humor secou. Aí veio o quinto 5. Maravilha! Confessei-te o meu pecado. Oh, Davi, até que enfim, hein? E a minha maldade eu não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Vamos desenvolver um pouco esse versículo 5, irmãos. Davi está dizendo, eu confessei o meu pecado de todo o coração. Eu prostrei perante aos pés
pés do Senhor e confessei o meu pecado. E eu não encobri nada. Eu falei tudo. Irmãos, aqui vem um ensinamento. Às vezes a gente vai falar com Deus e fala só aquelas coisas maiores que cometemos no pecado. E o resto a gente diz, Deus sabe de tudo. Ele é onisciente, Ele é onipotente. Vou conversar só aquele pecado mais cabeludo. Irmãos, Deus quer ouvir de mim e de você. Confesse como Davi nos ensina esta noite, irmãos. A minha maldade não escondi. E ele já tinha dentro dele, né? Dizia eu, né? Estava dentro dele. Confessei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Irmãos, outra importância que tem na parte B deste versículo. Dizia eu, né? Pensava, imaginava, falava com ele mesmo, em pensamento. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e Ele vai perdoar toda a maldade do meu pecado. E foi o que aconteceu, claro. Mas aí vem um aviso e vem um ensinamento, porque a palavra de Deus nos ensina. Irmãos, a pior coisa que tem no ser humano é você achar que você confessou. Primeiro, não confessou tudo. Segundo, não confessou com todo o coração, com toda a fé, com toda a certeza. Não falou com Deus na certeza que Deus estava ouvindo. Não dialogou com Deus na certeza que Deus estava ouvindo. Então o que acontece? Você pede o perdão, mas não consegue ser libertado. Você pede o perdão, mas não tem a certeza que foi libertado. Ah, Senhor, o meu pecado é muito grande. O Senhor não vai libertar. Não é assim. Não é assim. Confesse os teus pecados, eles serão perdoados. Jesus é o nosso advogado. Irmãos, a partir do momento que você confessa os seus pecados, nada esconde. Através da sua fé, através do amor de Deus, através da bondade e da comunhão do Espírito Santo, através da graça do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos sentir perdoado. Davi sentiu perdoado. Dali para frente, irmãos, a vida de Davi mudou. Dali para frente, Davi conscientizou que ele foi perdoado. Dali para frente, Davi voltou a ser o homem segundo o coração de Deus. Dali para frente, Davi passou a fazer jus ao seu título. Eu sempre digo, a Bíblia deu para Abraão 2 títulos. O pai da fé e o amigo de Deus. Deu um título de uma importância grandíssima para Davi, esse que nós estamos falando agora. O homem segundo o coração de Deus. E a Bíblia deu um título também, para não deixar o diabo de fora, o pai da mentira. Então, irmãos, o importante de tudo é nós sentirmos que realmente o Senhor nos perdoou. E vamos para frente, trazendo na memória aquilo que vai nos trazer esperança.
sondando o teu coração e o meu, pedindo para o Pai sustentar de acordo com a palavra dele, porque ela vai te dar vida. Davi encheu de vida. E ninguém vai tirar a tua esperança. Ninguém vai tirar os teus sonhos. Ninguém vai dizer que você não foi perdoado. Eu sempre falo, quando eu prego essa palavra, irmãos, quando eu falo sobre o perdão, eu sempre digo que tem uma passagem, não é passagem bíblica, uma história, vamos dizer assim, também não é história, é verdadeira, que entrou nos Estados Unidos um homem de Deus. A pessoa que escreveu, ele não disse se era padre, se era pastor, o que ele era, mas era um homem de Deus. Entrou com o diretor de um grande hospital psiquiátrico. Coisas de 40, 50 anos atrás, os hospitais psiquiátricos eram monstruosos. Era de 300 a 400 internos. Não era nem separado, não era nem dividido de acordo com a situação de cada um, de acordo com o surto de cada um. E quando eles adentraram nesse enorme hospital, o diretor disse a esse homem de Deus. Quem era esse diretor? Lógico que seria um médico psiquiátrico. E essa informação não saiu do homem de Deus, saiu do homem da ciência. E ele diz para esse homem de Deus, está vendo esses 300 homens aí? Se a metade deles aceitasse que foi perdoado, que o perdão que eles pediram, realmente eles tomaram posse e foram perdoados, a metade deles estariam em casa. Isso nos mostra, isso nos esclarece, que primeiro, há necessidade de pedirmos perdão. Segundo, há necessidade de nós ter dentro de nós esse alívio, esses ossos que estavam secando, que verdadeiramente nós fomos perdoados. Amém, irmãos? Glória a Deus. Já passou 30 minutos com a palavra e eu vou ficar por aqui, irmãos, desejando para vocês que algo, tenho certeza disso, viu, irmãos? Que algo ajudou a vocês. A mim me ajudou. Algo me ensinou. Algo também ensinou a vocês. Vocês fiquem na paz, vocês fiquem com Deus. Mais uma vez eu agradeço os irmãos, os amigos que têm nos prestigiado no Facebook. Daqui a pouco eu já coloco também no YouTube e também eu coloco no Facebook o esquema, o esboço dessa mensagem. Agora vamos orar, vamos falar com o Pai e depois o Pai vai permitir, eu vou profetizar. E a profecia não vai cair no chão e não vai ficar lá no chão. Ela vai cair no chão e vai dar fruto. Porque a terra é produtiva. Deus não deixa a palavra, Deus não deixa a profecia ser jogada fora. Então, meus queridos irmãos, vamos orar, vamos agradecer ao Pai. Pai, muito obrigado por esta oportunidade, Pai. Por esta quarta-feira que eu não pude fazer o culto presencial lá na igreja, mas o Senhor deu ferramentas e eu estou fazendo aqui da minha casa, Pai, em Borda da Mata. Pai, eu peço que o Senhor me proteja na viagem amanhã, que onde eu colocar a planta dos meus pés, eu e a minha família, eu e a minha esposa, nós seremos bem-sucedidos, como sempre fomos.
Abençoa, Pai, aqueles que ficaram comigo até agora ouvindo a sua santa palavra, aqueles que ainda vão ouvir mais para frente. Abençoa, Pai, e dê alegria no coração, tira a tristeza daqueles que estão tendo perda dos seus entes queridos, aqueles que têm o filho, o irmão, o parente, o ente querido entubado há mais de 10, 20 dias. Que o Senhor console esse coração e que o Senhor vai dar um sopro nesse vírus. Eu tenho certeza que o Senhor não vai deixar terminar as vacinas, porque senão o homem vai vangloriar, senão o homem vai dizer: a ciência criou a vacina e dissipou esse maldito vírus. Antes o Senhor vai dar o sopro, antes o Senhor vai lembrar o que o Senhor fez com Gideão. Gideão providenciou 32 mil soldados no exército de Gideão para combater os medianitas, para ter os medianitas na mão. E quando foi apresentado a Deus esses 32 mil soldados, Deus disse: Gideão, é muita gente, é muito soldado, eu vou te dar os medianitas na sua mão, e isso vai servir. Sabe para que vai servir? Vai servir para vangloriar eles e esquecerem de mim. E foi tirando, Deus foi tirando, e dos 32 mil soldados ficaram 300, e Gideão teve os medianitas na mão. Então, Pai, lembra-se dessa passagem, não deixe o homem vangloriar. Antes de terminar a vacina, sopre, comece o seu sopro esta noite, comece agora o teu sopro. Nós não queremos saber para onde vai ser soprado esse maldito vírus. Basta que o Senhor arranque ele da terra, dissipa ele da terra, dissipa ele da humanidade, Pai, que tanto sofrimento nos tem trazido. Nós confiamos, Senhor, nós confiamos no Senhor. O Senhor é o nosso Pai, o Senhor é cheio de misericórdia, o seu nome é Deus de amor. O Senhor enviou teu Filho, que tirou nós das trevas e colocou nós na luz, nos deu a graça. Oh, Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, meu Deus. Agora, meus queridos, agora com a permissão de Deus, eu vou profetizar. Eu profetizo que o surdo vai ouvir, que o cego vai enxergar, que o desempregado vai se empregar, que o coxo vai saltitar, que o triste vai se alegrar, que aquele que está com a alma abatida, essa alma vai se alegrar, essa alma vai ser transformada. Ele vai esta noite olhar no espelho, ele vai olhar dentro dos olhos dele e vai dizer: alma, por que estás abatida? Você ainda vai ver eu glorificando o meu Deus. Por que a minha alma está tão fria? Por que a minha alma não está tão ligada em Deus? Oh, Pai querido, ajuda-nos, Senhor. Eu tenho certeza que tudo que foi dito aqui, tudo que foi profetizado, com fé, com amor, com esperança, eu falando com fé, vocês ouvindo com fé, vai ser realizado em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, irmãos. Tenha uma noite feliz. Se sonhar, sonha com os anjos. Em nome de Jesus. Amém.